paz do Senhor para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez iniciando mais um capítulo do nosso podcast. Louvado seja Deus. E nessa noite nós estamos aqui com uma querida que tem uma história de vida maravilhosa. Na verdade, todos que eu tenho trazido aqui tem uma história melhor do que a outra, né? E essa também vai impactar vidas. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai receber superação para a tua vida. Está aqui com a gente a nossa querida Regininha. Se apresenta para esse povo, Regininha, nessa noite. A paz do Senhor para todos. Me chamo Regininha. Para mim é um prazer muito grande estar presente aqui no dia de hoje, juntamente com a senhora, né? Além de minha pastora hoje fazendo podcast, né? Estamos aqui para contar um pouco do testemunho de vida e de superação. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com a tua vida, amém? Glória a Deus. E a Regininha tá aqui para falar sobre algo que ela superou, né? Eu tava até conversando com ela agora no carro e ela tava me contando que não nasceu do nada, né? Porque o foco da mensagem, eu até falei para ela, eu gostaria muito que você focasse no que você já passou, porque a Regininha, ela teve uma enfermidade chamada, alopécia, é isso? Alopécia areata. Só que isso não veio do nada. Então, olha que interessante. Você que tá aí do outro lado, eu mesma não conhecia, eu passei a conhecer com ela, né? E não veio do nada. Então, assim, houve uma história que desencadeou essa doença, né? Essa enfermidade, que para a glória de Deus hoje ela tá curada, mas ela vai contar para você o processo, como que tudo isso aconteceu. Então, conta pra gente como é que é a sua história, Rê. Amém. Então, a alopecia areata é uma doença do cabelo cair. Algumas pessoas não conhecem, outras conhecem, e alguns acham muito comum em homens, porque tem a calvície masculina, né? Então, muita gente acaba imaginando, é calvície masculina, mas não. Isso se desencadeia numa enfermidade, muitas das vezes é genética, outras vezes pode ser emocional. No meu caso, foi emocional. Por quê? Já ouviram dizer que o corpo responde? Sim. O meu corpo respondeu na ansiedade, que eu também fui curada, com a glória de Deus, e na alopécia. A alopécia, ela surgiu na minha vida quando eu tinha 18 anos. Nossa. Então, assim, eu fiz os exames, de início somente umas quedas de cabelo, o shampoo que não tá legal e tal. Aí eu fui procurar o dermato, né, o dermatologista lá no Padre Bento. Chegando lá, eles arrancaram um tufo, que é nessa região, né, é um pouco acima da nuca, e eles fizeram esse exame. Conforme eles fizeram o exame, veio o resultado e o médico simplesmente olhou para mim e falou: até os seus 35 anos, você não vai ter cabelo mais nenhum. Vai ser totalmente liso como um ovo. Ia ficar careca. Exatamente. O diagnóstico dele era este. Certo. Nessa época, você já era crente? Já servia a Deus ou não? Então, eu tive o meu primeiro encontro com Cristo, eu tinha 11 anos. Tá. Só que era tipo assim, crente Raimundo, 6 meses na igreja, 6 meses no mundo. Eu não queria saber de me afirmar com Cristo. Então, eu comecei a passar por essa aprovação. Logo em seguida, mataram o pai da minha filha. Foi aonde desencadeou totalmente. Entende? Porque a emoção de ter visto, né, ele morrendo ali foi tão forte que o meu corpo respondeu na queda de cabelo excessiva. Entendi. Então, essa parte todinha aqui, eu já não tinha praticamente nada de cabelo. Era pouquíssimos fios. E acaba que as pessoas julgam muito, olham muito, não sabem simplesmente disfarçar. E querendo ou não, eu só tinha 19 anos quando começou a aparecer mesmo. Então, no começo eu usava as faixinhas para disfarçar. Aí foi passando muito tempo e, querendo ou não, o cabelo é a vaidade da mulher. Como é? Né? Se vocês olharem, eu não tenho tanta sobrancelha, porque a sobrancelha também caiu, né? Ficou pouquíssimos fios. Então eu fiz a micropigmentação, né, para poder disfarçar e eu ter uma sobrancelha. É tatuagem? É uma tatuagem. Mas no meu caso não foi por vaidade, foi por necessidade.
Então, quando eu fiz os meus 28 anos, eu já não tinha praticamente cabelo nenhum. Meu Deus. E isso, querendo ou não, me deixava com muita vergonha. Eu não conseguia ficar perante as pessoas, né? Eu nunca me abaixava perto de ninguém, né? Aí eu comecei a usar uma frase que eu falo para as minhas filhas: levanta a cabeça, senão a coroa cai. Entendeu? Porque eu não deixava que ninguém olhasse pra mim e ficava me julgando pelo meu momento, porque eu sabia que aquilo ali seria um momento. Mas se não passasse aquele momento, eu só queria estar com Deus. Aí eu comecei a me aproximar de Deus. Fui para a igreja, comecei a fazer, né, os votos com Deus. Só que dos 18 anos até esse ano, são 20 anos de doença. 20 anos de enfermidade. E nesse período você usava peruca, usava Sim. coisas que tampasse para que as pessoas não ficassem olhando, te julgando, porque isso acontece muito, né? As pessoas às vezes Sim. não sabem o que você tá passando e começa a ver detalhes e às vezes não fala nem fala. pra você, mas o olhar da pessoa Sim, transmite, nos te constrange. deixa exatamente constrangido. E eu comecei a usar o Mega Hair, né? Justamente porque eu ia casar. Então, assim, quando Deus preparou o meu esposo, eu falei: como que eu vou assinar e eles vão tirar foto? Então, automaticamente vai aparecer. E eu cheguei a cogitar de não querer foto do dia mais importante, porque eu nunca tinha casado, né? Então, assim, eu esperei, né, com paciência, entre aspas, no Senhor, né? Quando ele preparou o meu esposo, eu falei: eu vou casar, eu não vou ter nenhuma foto, porque o constrangimento, tanto é que eu falei pro meu esposo: eu vou assinar em pé. Até porque nessa Sim. época não tinha caído todo, ele Não. tava só na parte do meio. Ele tinha pouquíssimo fio na parte de cima, essa parte aqui eu já não tinha mais, né? Então e já tava eu só bem tinha visível. mais aqui embaixo. Entendeu? Então, assim, quando eu fui para casar, Deus preparou o Mega Hair, porque Deus sabe da nossa ferida. Mas ainda naquele momento não era o tempo da cura. Certo. Entendeu? Até porque ele precisava tratar Sim, você, né? E eu costumo sim. dizer que antes de nos usar para tratar outras pessoas, Deus Sim. primeiro trata a gente, né? Alguns Deus vai curar enquanto tá curando, e outros Deus vai curar depois de ter ajudado a ser curado. Que legal. Né? Então eu trouxe essa frase para minha vida e foi passando o tempo. Quando eu pensei que não, comecei a usar Mega, aí Deus olhou para mim e falou assim: não é isso que eu quero para você. Aí começou a ficar muito caro a manutenção. Aí quando E foi... só para que eles saibam, né? Sim. Porque talvez tenha pessoas que estão nos assistindo que tem também, né? Essa enfermidade. Sim. Era caro e valores, só para que eles possam ter uma noção. Quanto que você gastava em média? Olha, a Nina, beijo Nina, Nina Alongamentos, ela era muito usada por Deus para me abençoar. Então, assim, ela sempre me dava um desconto. Porém, a manutenção era a parte de cima, era todo mês. Então, era de 50 a 60 reais somente nessa parte. Por quê, gente? Eu usava um topo. Sabe o topo de bolo? Eu usava um topo. Entendi. E ele tinha a franja, tanto é que eu me acostumei muito tempo. E aí nesse com a topo franja. emendava o cabelo. E daí costurava nessa parte aqui. O serviço dela é profissional. Tem gente que hoje em dia tem a vaidade de usar porque tem o cabelo crespo, não se aceita. Mas também tem gente que tem cabelo liso e usa porque quer mudar. O visual. Entendeu? Então, assim, o trabalho dela é muito perfeito. Ela mediu, ela fez e Deus preparou o cabelo pra mim. Entendeu? Como uma colega minha, né, a Keila da Classic, ela ficou sabendo que eu ia casar e sabia da minha vergonha. Aí ela me abençoou com os cabelos. Aí eu fui lá, conversei com ela, ela pegou e fez, né, pra mim tudo, por um preço, né? Aí eu tirei foto, casei, glória a Deus, Linda, né? E foi todo um processo de felicidade. Só que quando colocava doía demais. Ao ponto de eu ficar com escamações na cabeça. Sabe, bortuejas? Eu tive reações alérgicas. Meu Deus, não se a tudo. adaptava. Não, porque pesa. E o meu cabelo era muito fino. Então fazia um peso e feria. Caramba. Entendeu? Eu acabava ferindo muito.
Então foi todo um processo. Eu já entendo que era Deus querendo que eu não usasse. Mas ele também sabia que o meu coração não ia suportar tantos olhares. Graças a Deus, Deus me deu um esposo, né? Ailton, né? O Varela, que super compreensivo, sabia de todo o meu processo. Ele falou, eu amo a sua pessoa, mas nem todo mundo nos olha com um olhar de amor. Verdade. Olha com um olhar de E julgamento. por mais que a gente fale que não tá dando atenção e não tá dando importância, Sim. na frente das pessoas a gente demonstra isso, mas no nosso quartinho com Sim. Deus, só Ele sabe como é que é o nosso E sentimento, né? A senhora chegou num momento onde pegava, porque eu fazia de 2 em 2 meses, no começo foi 200, depois foi aumentando para 250, Nossa. aí depois ficou para 300, porque tinha que preencher minha cabeça toda. E quando eu ia para lá, ela marcava praticamente só eu durante a tarde, porque era muito trabalhoso. Demorava em média quantas Demorava horas? de 4 horas e meia a 5 horas. Nossa. Né? Então assim, era muito cuidadosa, sabe? Todo um cuidado para não me machucar. Só que daí foi passando o tempo, foi passando tal, e todas as vezes que eu ia, eu me olhava no espelho e eu falava para mim mesmo, você é um monstro. Você não se aceitava. Meu Deus. Não. E todas as vezes que eu olhava no espelho, eu chorava e mandava sempre mensagem para minha irmã. Falava, Leila, olha como que tá. E eu sempre chorava muito, porque querendo ou não, eu olhava e falava, poxa Deus, eu não quero ouro, não quero prata, eu só queria um cabelo, nem que fosse, daí eu zoava, nem que fosse aquele bem grudadinho, né? Eu só queria um cabelo. Porque tem tanta gente que tem tantas coisas e não sabe valorizar. Meu Deus, é verdade. Aí o que acontece? Todas as vezes eu fiquei quase 2 anos usando o Mega Hair. E nesse período era muito sofrimento, entende? Porque doía muito, era o sofrimento do constrangimento. E eu criei uma certa resistência quando as pessoas chegavam até a mim, ai, coitada nada. Eu não aceito ser chamada de coitada. Isso aqui é um processo, não é a minha vida, é um processo. Mas tudo bem, coitada é de você que tem dó de mim, que não entende o que eu estou passando. Entende? Por quê? As pessoas olham, te julgam, né? Ah, se você tiver uma mancha na pele, a pessoa já fica olhando e julgando. Entende? Então as pessoas não sabiam me olhar nos olhos, elas olhavam acima. Pra minha cabeça. Apontando já um defeito. Exatamente. Né? Eu me sentia muitas das vezes como a mulher do fluxo de sangue, que não podia se aproximar de ninguém. Por quê? Todas as vezes que eu me aproximava, e às vezes eu queria só fazer, tipo assim, uma escova. Eu não tinha esse direito. Porque se eu fizesse uma escova, o restante do cabelo caía na escova. Meu Deus. Então eu sempre tive que manter o cabelo muito curto. Quando foi um dia, eu estava chorando muito. Por quê? 100 gramas de cabelo custa aproximadamente R$800. Meu Deus. 100 gramas de cabelo não dá uma cabeça. A senhora tem aproximadamente 250 a 300 gramas de cabelo na tua cabeça. E isso a senhora não sabe, mas custa R$1.500 aproximadamente na tua cabeça. Meu Deus. Para comprar é muito caro. A manutenção é mais cara ainda. E as dores e tudo mais. Quando foi um dia, eu tava chorando muito e a Alejandra, né, falou pra mim assim, mamãe, por que a senhora tá chorando? A sua filha mais nova. Exato, como alguns conhecem, ela tem um cabelo enorme. E eu olhei pra ela chorando e mãe sempre tenta não demonstrar pros filhos as nossas dores. Né? A gente sempre tenta ser a super mãe, né? A super guerreira, que os filhos não podem nos ver no momento de fraqueza porque eles se sentem mais fracos do que a gente. E ela olhou pra mim e falou, mamãe, por que a senhora tá chorando? Eu falei, porque a mamãe precisa comprar cabelo e tá muito caro. Ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, não chora, porque eu vou te dar o meu cabelo. E a Alejandra tem quantos anos? A Alejandra, na época, ela tava com 7 anos, hoje ela tá com 8. Coisa linda, tá vendo? E eu falei assim, não, eu não quero. Ela, mãe, se for pra te ver sorrindo e feliz, pode cortar meu cabelo que eu não tô nem aí. E ela ama o cabelo. Aí eu falei, deixa crescer mais, porque o cabelo dela até então estava no meio das costas.
E foi passando, eu falei, quando chegar no final do ano passado, isso, né? Falei, quando chegar no finalzinho do ano, eu corto. E tipo assim, a gente tava trabalhando, na mente dela, ela já super tinha aceitado, só que eu não conseguia olhar pra ela e ter que cortar dela pra dar pra mim. Entende? Pra mim doía muito. E todas as vezes que tava chegando próximo, que ela falava, mãe, tá chegando perto, né? E eu falava, tá, mas todas as vezes que eu pensava em cortar, doía meu coração. Ali já era um sinal de Deus. Quando foi um dia, eu fui fazer o meu cabelo, né? Aí eu falei pra Nina, falei, Nina, eu vou trazer a Alejandra pra senhora cortar o cabelo dela, pra você cortar o cabelo dela, porque através do cabelo dela eu vou fazer outro mega. Por quê? É mega, mas cai o cabelo, porque é costurado. E ela falou assim, você tem certeza, Regininha? Eu falei, tenho, ela vai me doar. Aí ela, nossa, que lindo, né? A atitude dela, porque ela é uma criança que tem 7 anos e é uma atitude muito linda. E tudo bem, passou. Quando chegou 2 meses depois que eu fui fazer a manutenção de novo, ela começou a tirar, né? E na hora ela olhou no espelho e ela falou assim, Regininha, Deus manda te dizer que ai de você, se tocar no cabelo da tua filha. Meu Deus. Ali o meu chão se abriu e eu caí dentro. Por quê? Eu não tinha dinheiro para comprar cabelo novo. O cabelo que, entre aspas, ia ser meu, tinha acabado de ser tirado. Eu falei, poxa. Meu sonho foi por água abaixo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E de momento eu falei, tá. Daí eu falei assim, ah não, é porque ela me conhece. Eu duvidei do vaso ainda. Falei, é porque ela me conhece, ela sabe da minha história, sabe da minha trajetória. E ela falou, e Deus manda te dizer que se você tocar, ele cefa a vida dela. Meu Deus. E na hora eu entrei em desespero, comecei a chorar, eu falei, tá bom, tá. Aí eu não acreditei 100%, entende? E a Alejandra faz espontâneos, né? Ela começou a receber convites para ir em outros lugares. E nesse dia nós fomos para uma igreja no Lavras. Quando nós chegamos lá no Lavras, a irmã não veio falando em mistério, a irmã não veio pulando, não veio saltando, não veio nada. Ela simplesmente pegou na minha mão, ó, pegou aqui assim em mim e falou assim, você é mãe daquela menina, né? E ela tinha chegado bem depois que eu já tinha chego com ela. Eu falei, sim, eu sou mãe dela. E eu achei que era mais um convite. Aí ela falou, Deus manda te dizer que ele te alertou, se você tocar no cabelo dela, ele recolhe. E ela não te conhecia? Não, não me conhecia. Meu Deus. Aí depois disso, Deus usou mais 3 pessoas para poder falar comigo. Para você ter certeza pra e ter convicção certeza. que vinha da parte de Deus. Exatamente. Meu E Deus. a última vez foi um irmão que veio na nossa igreja, na AFAAD, e ele pegou, lembra? Que ele pegou no cabelo dela, enrolou o cabelo dela todinho e falou, Deus tem um mistério com ela e ai de você se tocar no cabelo dela. Meu Deus. Ali o Senhor falou assim, essa porta eu fechei para você, você não toca. Eu falei, amém. Dá um trabalho para cuidar, mas todas as vezes eu glorifico ao Senhor. E o Senhor falou, eu te permito cortar 2 dedos do cabelo dela quando necessário for. Mas você corta de joelho e orando. E assim eu tenho honrado, eu tenho feito. E essa menina, para vocês que estão nos assistindo, é a coisa mais linda desse mundo. O cabelo dela é... Nossa, sem palavras, ela cuida com muito amor mesmo. E quando eu falei para ela como filha, ela chorou na hora. Ela falou, mãe, eu não aceito. Eu falei, você não pode ir contra Deus. Ela, mas Deus está te vendo sofrer. E para você explicar para uma criança De 7 anos. que Deus, ele não nos faz sofrer. Meu Deus. Que ele sabe como trabalhar. E que ele prova quem ele ama. Ai, meu Deus. E que tem que chegar o momento exato do tempo dele para ele fazer as coisas. Meu E que Deus. nós temos que fazer como Jó. Nós podemos sim questionar, mas não blasfemar. Meu Deus. Entende? Então levou um bom tempo para conversar com ela e ela entender a vontade de Deus. Eu falei, tudo é vontade permissiva do Senhor. E eu aceito. E passou. Né? E eu confesso que tinha dias que eu fiquei muito triste, muito decepcionada e o financeiro apertou. Veio a pandemia, veio, né, todas essas coisas. O esposo foi dispensado da empresa. Aí a gente começou a cortar gastos e eu tomei a decisão de não usar mais mega. Aí foi quando eu comprei uma lens
Só que quando eu comprei, eu achei que era um cabelo, né? Quando eu fui ver que eu fui lavar, o cabelo era sintético. Enrolou tudo, que era de boneca. Enrolou tudo. Tamanho foi o meu desespero, né? Eu nunca fui de faltar no culto, principalmente de ceia. E nesse dia eu não consegui ir. Foi. E os meus pastores prestaram muita atenção sobre a minha falta. E tanto a Leila quanto o meu esposo falou para vocês. Foi. E quando aconteceu isso, o meu esposo tinha saído para ajudar uma banda, né, da missionária Cida, e eu fiquei sozinha. Porque tem momentos que Deus vai te colocar sozinho para você ter um encontro com Ele. Vai ter momentos que Deus ele vai te chamar para o secreto. E nesse dia o Senhor me chamou para o secreto. Nesse dia ele falou para mim, agora é eu e você e mais ninguém. Meu Deus. As minhas filhas já estavam dormindo, só que elas acordaram com o meu grito de choro. Porque a dor aqui dentro foi tão grande. Foi tão grande de você olhar no espelho, ter que sair careca. A preocupação não era tanto comigo, era com os olhares. Porque querendo ou não, E o o que olhar mais machuca, né? machuca demais. E o meu esposo olhava pra mim e falava pra mim todo o tempo, eu te amo, as minhas filhas, eu te amo. Daí eu, tá, mas eu tô me sentindo um monstro. Porque eu me sentia um monstro. Eu olhava pra mim e me achava assim, mas não é que eu era um monstro. É porque o diabo de nossas almas quer nos frustrar. Verdade. E ele coloca o quê? Você é a imagem semelhante de Cristo. Como que você pode dizer que você é um monstro sendo que você é a imagem de Cristo? Só que foi isso que ele me fez acreditar nesse processo. E eu comecei a olhar no espelho, eu comecei a gritar dentro de casa, eu dava porrada na parede, falava, Deus, olha como que eu tô, não é justo. Eu só queria um cabelo, tem gente que rapa a cabeça dentro do candomblé e o Senhor permite que o cabelo nasça. E por que que eu só quero o meu cabelo para poder andar normal? Eu só não quero ser envergonhada. Porque como que eu posso dizer que eu tenho um Deus que cura, que salva, que liberta, sendo que eu estou passando pela enfermidade? Foi esse o questionamento com Deus. E eu chorei muito. Meu esposo chegou 3 horas da manhã nesse dia, né? Quando ele chegou, eu fingi que eu estava dormindo. Quando o celular despertou de manhã, porque o nosso culto é de manhã, eu desliguei o celular para ninguém ver, entendeu? E ele até então não sabia. Aí quando ele pegou e olhou para mim, ele falou, você não vai subir, não vai para a igreja? E eu falei pra ele, olha como que tá o estado da peruca, como que está a peruca. Aí quando ele levantou, eu falei, mas você vai, interceda pela minha vida, porque eu estou em dor. Hoje eu estou me sentindo uma verdadeira amarga. Então eu pedi pra ele ir, né? E as meninas ficaram dormindo. Quando elas acordaram, elas falaram, mamãe, a gente não foi. A Tamires, mãe, a gente não foi pro culto. Hoje era ceia, porque elas sabem da importância. A Alejandra por fazer o espontâneo, eu por louvar juntamente com a senhora, e a Tamires por tomar a ceia. E eu fui tão egoísta que eu tirei isso delas. Meu Deus. Entendeu? Então aquele dia foi um dia de muito desespero. Só que tem um porém, quando eu batia na parede, quando eu gritava, ali era o grito da minha alma pedindo socorro, e eu nunca tinha feito isso. Meu Deus. Porque tem momento que você tem que gritar por socorro. Verdade. Não socorro para os irmãos que estão do nosso lado, mas para o Senhor Jesus. Aleluia. Porque é dele que vem o nosso socorro, bem presente no momento da nossa angústia. E eu provei daquele momento que o meu socorro veio de Deus. Aí tudo bem. Passou o processo, a igreja FAAD se mobilizou, fizeram uma rifa, fizeram todo. Eu ganhei a prótese, né? De cabelo humano, gente. Foi. Tá guardada. Glória a Deus. No dia que alguém precisar e eu sentir da parte de Deus, eu vou abençoar. Amém. E eu fiquei toda feliz, porque eu tive o privilégio de ir lá, de escolher. Ficou linda, né? Ficou me uma senti gata. linda, Foi. fiz a franjinha, que eu tinha Foi. tanto me acostumado. Mas o Senhor, ele já tinha falado comigo um tempo antes. Pode ver que eu sou apaixonada por unha. Mas quando eu coloquei a unha postiça realista, o Senhor falou pra mim, eu não te quero com nada que não é teu. Meu Deus. E tanto é que a unha saiu, a primeira saiu, eu falei, eu vou colar, eu tenho cola em casa, eu vou colar. Daí a outra saiu, envergou pra trás, que a minha unha saiu. Caramba. As duas unhas, a postiça e a minha unha saiu. Aí ali eu falei, Leila, eu não posso usar. Então é eu, gente.
O que Deus tem Até comigo porque não tem com cada um. Deus tem um jeito particular, especial. uma forma de Eu não tratar, posso né? usar esmalte vermelho, porém o Senhor nunca me proibiu de usar esmalte. Entende? Mas o vermelho o Senhor tem um particular comigo. Para cada um, Deus tem um particular. Verdade. Então eu comecei a usar a peruca, né, a lance, que ela ficava super realista. Ninguém percebia que era. Não. Só que tem um porém. Já começou aí, lembra? Lembro. A peruca, eu não sabia, gente. Nós temos tamanho de cabeça. Tem o P, o M, o G e o GG de cabeça. O meu é M. A peruca que eu comprei juntamente, né, com a igreja FAAD veio no tamanho GG. Então ela já deu aquele processo todo aqui embaixo. Sabe o obeso mórbido, quando ele fica com toda a banha, né? Quando ele emagrece, daí fica com aquele excesso, ficou aqui atrás, então ela ficava caindo. Mesmo eu usando, né, a cola, o aplique, caía, não segurava. E eu tenho um problema, né, de rejeição. A minha pele não aceita tudo, o meu organismo não aceita qualquer tipo de coisa, não aceita remédio. Então eu pasto um pouquinho nessa questão, mas é tudo para a glória do Senhor. Amém. Então quando eu comecei a colocar, a senhora lembra que eu tirava foto e mandava, falava, Lembro. pastora, eu tô tendo reação, ficou em carne viva. Eu lembro. Aí eu entendi que durante o dia eu ficava assim, quando eu saía, eu colocava. Ali já era Deus trabalhando, moldando e falando pra mim, não é isso que eu te quero. Aí foi passando e eu não comecei a usar dentro de casa, raspei a cabeça. Muita gente olhou pra mim e perguntou, você catalogou a cabeça? Eu falei, tá amarrado e repreendido. Eu não preciso catalogar, porque o meu Deus, ele só pede um coração que seja disposto a obedecê-lo e eu estou obedecendo. Aí eu comecei a ser curada de dentro pra fora. Meu Deus, coisa linda. E eu comecei a andar e as pessoas olhavam pra mim, ai, tadinha, gente, tadinha não, isso é um processo. E através disso eu comecei a contar o meu testemunho, eu comecei a ver pessoas se aceitando. Você De deu a muita cara coisa. pra bater. Agora Exato. eu vou mostrar quem eu sou de verdade. Exato. Você se aceitou. E o pessoal falava, nossa, você tá se expondo na internet, porque eu gravei todo o processo. Lembro. Coloquei na internet, por quê? A internet eu tenho toda, né, uma multidão de gente que me conhece. Eu falei, eu vou colocar na internet que todo mundo já vai ver e não vai ficar depois. É. Então eu já joguei logo na internet. E tinha pessoas até que não Exato. sabia Não que sabia. você tinha essa Muito. enfermidade, podemos dizer assim, né? Sim. E quando viram, questionaram, levaram para um lado assim também absurdo, até porque me perguntaram Sim, também. sim. Falaram assim, como que ela faz isso? Ela fica careca. Sim. E eu falei, não julguem antes de saber da Sim. história verdadeira da pessoa. Muitas pessoas achou que eu estava fazendo como um voto. Outras acharam que eu estava fazendo para mim aparecer. Foi. Aonde que alguém vai rapar o cabelo para se aparecer? Verdade. Cada um é cada um. Mas, Né? mas nos dias Mas- de hoje não é diferente do Exato. passado. As pessoas, elas falam mesmo o que Sim. pensam, o que vem na cabeça, quer desmotivar a gente. E aqui tá a prova mais viva de que Exato. você não pode dar atenção para o que as pessoas estão falando e dizendo ao seu respeito. O que importa é o que Deus pensa sobre você. Sim. Quem é você perante o Senhor, né? E Porque essa foi isso que palavra- você fez. Essa palavra E do eu que admirei o demais. Senhor, ele falava comigo. Bem sei eu o caminho que eu tenho para vós. Amém. Bem sei eu os meus pensamentos sobre vós. Bem sei eu até onde você vai suportar. E Deus falava assim, sabe, claramente, eu trabalhando e o Senhor falando comigo. O processo de me perguntarem para mim, você tá com câncer? Não me doeu. Graças a Deus. O processo de me perguntarem, é vaidade? Não me doeu. Agora, no dia que eu fui no mercado e a mulher olhou pra mim e perguntou, você catalogou a tua cabeça? Aí eu falei, ó, Jesus, tá tirando a glória que é do Senhor e tá dando pra Satanás. Eu não aceito. O Senhor tem o poder de curar. Mas também se for pra mim ficar assim, porque o Senhor já tinha curado aqui dentro. Glória a Deus. E foi tão natural, gente, que eu comecei a me aceitar careca. Foi. Eu comecei a me aceitar careca. E aí você E eu começou falei- a ir pra tudo quanto é Exato. lugar. Eu falei, desse jeito. essa é a minha essência. Essa sou eu. Se é assim Eu que não Deus posso enganar ninguém com uma falsa verdade.
Porque eu estou falando, olha, não pode mentir, mas eu estava me ocultando. Verdade. Eu estava mentindo, Deixando de ser você mostrando mesma, uma né? aparência que não era a minha verdadeira. Meu Deus. Porque todo mundo fala assim, a maioria das pessoas que viram, fala, nossa, eu nunca imaginei que uma pessoa podia ficar careca bonita. Linda. E eu dava risada, porque tipo assim, eu falava, nossa, né? Porque tipo assim, quando eu rapei, que eu saí a primeira vez na rua, as pessoas Se assustou. paralisavam, olhavam assim, daí chegavam no meu esposo, a tua esposa tá bem? Ela já melhorou? Ela tá fazendo tratamento? Aí meu esposo só olhava e dava risada. Daí meu esposo zoava, para de ficar lá, ficar falando com essa alopécia, né? Daí ele falava, para de ficar falando. Porque muitas das vezes você passa por um processo, você fala, meu, não é seu, é um momento. E eu falava toda hora, eu tenho alopécia, a minha alopécia. E não era minha. Não era. Eu passei 20 anos com ela. Assim como a mulher de fluxo de sangue passou 12 anos. Mas teve um momento de estancar o sangramento dela. E pra mim teve um momento de o Senhor falou, ainda há vida aí, ainda há esperança. E ele começou a forjar. Quando eu pensei que não, um dia eu tava limpando, porque era todo um trabalho, tinha que passar óleo Johnson, tinha que passar todo o processo, né, de limpar. Aí quando foi um dia, eu cheguei bem próximo do espelho, aí eu comecei a ver o cabelo nascendo. Glória a Deus. E ali eu comecei a chorar, eu falei, eu não tinha esse fiozinho, eu não tinha aqui, eu O que não tá tinha. acontecendo? Aí eu chamei o meu esposo. E tanto é que, tipo assim, quando eu falava pra ele, rapa, ele falava, não vou. Porque ele já tava fazendo a campanha junto com a senhora no monte, dia de sexta, e Deus já tinha falado pra ele que ia restituir. Mas vaso de casa não tem muita honra. E ele fez essa campanha em prol da minha você. vida. Glória a Deus. Sim. Eu lembro que ele chegou até a rapar a cabeça Sim, também, né? sim. Pra ficar igual. Ele falou pra mim, se você se acha feio, então eu vou ficar feio com você. Ai, que lindo. Eu casei com você na saúde, na alegria, na Que doença, lindo. na tristeza, eu tô contigo. Que coisa linda. Entendeu? E quando eu pensei que não, ele começou a se recusar de rapar a minha cabeça. Eu falei, eu vou rapar sozinha então, porque às vezes a gente, né? Eu falei, então eu vou rapar sozinha. Ele falou, você não coloque a mão. Aí tudo bem, eu não coloquei a mão. Aí eu falei, mas tá incomodando, então tira só aqui na frente, porque tinha que limpar pelo menos aqui na frente para passar a fita e a cola, que era um trabalho para tirar depois. E ele falou, você não coloque a mão. Ele já estava vendo. Assim como uma pequena nuvem, né, do tamanho da mão de um homem. Ele já estava enxergando, mas eu ainda não conseguia. E o Senhor tinha que terminar de curar aqui dentro, para ele me entregar a bênção. Aí, quando foi nesse dia que eu estava limpando, eu olhei e falei, eu não tinha esses, né, pontinho pretinho aqui. Aí eu comecei a chorar e comecei a glorificar a Deus. Aí no mesmo lugar, de vergonha, que eu dei murro na parede, foi ali que eu bati a mão e glorifiquei ao Senhor. Aleluia. Eu falei, Senhor, toda honra seja dada a Ti, toda glória seja dada a Ti. E aonde eu for, eu vou contar. Quando eu sentir da necessidade de falar, eu vou contar. Entende? E o Senhor, ele devolveu. Hoje eu tô aqui, gente. Olha ó. que linda. Só E agora Senhor, é tudo seu. tudo Olha meu. o tanto de cabelo. E Uma o mulher Senhor, que tava carequinha, não tinha fio mais nenhum na cabeça por conta dessa exato. enfermidade. E o Senhor só me pediu uma coisa: não pinte. Caramba. E eu amava o cabelo preto. Olha E o Senhor, ele falou, eu te dou, mas você também tem que me dar algo. isso. A obediência. E eu estou aqui, ó, com meus cabelinhos brancos, gente. E não tem mais Ó, nem um não pontinho tem, careca. entendeu? Nada, glória a E Deus. eu fiquei, o Senhor, ele restitui, mas ele te deixa Marca. a marca. Pra você olhar E lembrar. e entender que ele tem o tempo certo para todas as coisas. Nessa parte aqui ficou um pouquinho ralo. Porque eu preciso ver do milagre dele. Eu preciso saber que ele tem a mão para fazer, mas se eu desobedecer, ele tira totalmente. E se fosse para mim viver hoje totalmente careca, a minha Você tá alma tratada. foi tratada, Glória foi curada, a Deus. o meu coração foi curado. Amém. E hoje eu posso dizer que eu provo quem eu amo. Ô, Glória! E foi nessa campanha, porque eu perguntei pro Senhor com qual roupa eu vou. Porque eu sempre pergunto pra Deus. É verdade. E foi tem nessa esse campanha detalhe. que fizeram em prol de uma irmã, lá na igreja. Eu vesti a camisa todo. Só no primeiro dia que eu não vesti.
porque ainda não tinha chego. Mas depois eu falei, eu visto e eu vou receber. E acabou, né, a campanha e eu recebi a minha bênção. Glória a Então, Deus. assim, o Senhor, Ele prova a tua fé até onde você permite. Mas passe pelo propósito, né, dando glória a Deus, mas lembre do processo que você passou. Porque hoje eu posso estender a mão para aquele que estiver chorando e falar, olha, eu venci, você também vai vencer. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que cura. Ele é o Deus que abre a ferida, mas Ele mesmo cicatriza a ferida. E o Senhor, Ele fala que Ele é o nosso bom pastor. Amém. Mas isso não quer dizer que não vai faltar o dia de angústia, o dia de luto, o dia de prova. Mas em tudo Ele vai estar contigo. Todos Quando nós. Ele não puder, o Espírito Consolador estará. Amém. Então basta somente clamar, basta somente obedecer, porque a obediência veio de não cortar o cabelo da Alejandra, a obediência foi de começar a ser curada de dentro para fora, porque muitas das vezes cicatriza aqui, mas quando você aperta, ainda dói o local. E hoje não tenho mais nada. Se o Senhor olhar para mim hoje e falar assim, Regininha, vou tirar todo o teu cabelo, eu falar, é todo seu, toda honra e toda glória seja dada a ti. Entende? Ele Então, te deu e ele pode tirar no momento. então que ele achar. hoje eu estou totalmente curada, Amém. né? Tanto da alopécia quanto da dor, que essa era pior. Hoje em dia já não há mais dor no meu coração, já não há mais angústia, já não há aquela tristeza de eu não tenho muito cabelo, mas o pouco que eu tenho, glória a Deus. Entendeu? Então hoje eu posso tomar banho e lavar meu cabelo todo dia. Quando eu tinha o mega hair, eu não podia lavar o cabelo todo dia, que era muito trabalhoso. Então eu lavava o cabelo uma vez só por semana. E quando eu lavava ainda machucava tudo, porque era todo um processo. Então assim, Deus ele me tirou de um trabalho grande, né? Porque quando eu lavava, eu tinha que lavar, era mais ou menos 2 horas para secar tudo. Então era muito trabalhoso, era shampoo caro, era tudo caro, a manutenção cara, tudo caro. E o Senhor simplesmente ele falou assim, chega, Agora, entendeu? Então assim, eu glorifico a Deus, porque esse foi um dos testemunhos que eu posso contar, eu tenho muitos, mas assim, o que mais marcou o meu momento da vida espiritual foi esse e a cura da minha Tamires. Então eu posso dizer, quando eu ministrar que o Senhor ele salva, que ele cura, é porque ele faz. Que lindo. Né? Então, hoje, para a glória de Deus, eu tô aqui, gente, podendo ser canal de bênção para quem precisar e dizer, passe pelo seu processo que você estiver passando, mas saiba que há um Deus que lá na frente vai fazer você viver um propósito e que todo dia de choro, ele passa. É que nem diz aquele versículo, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Exato. Olha que coisa linda o que ela acabou de dizer. Não foram 20 dias. Você que está aí nos assistindo, não foram 20 dias, não foram Sim. 2 meses, não foram 2 anos. Foram 20 anos de angústia, 20 anos de sofrimento, 20 anos precisando aprender a se aceitar. Porque muitas das vezes a gente não se aceita. Você vê que história interessante. Você que está aí nos assistindo, talvez não aceita o cabelo que Deus te deu, Exato. da maneira que Deus te deu. Ah, é liso, mas eu queria enrolado. Ah, enrolado, eu queria liso. E tem alguém que só queria ter um cabelo, entendeu? Exato. Então, assim, é muito importante e cada semana eu vou trazer histórias maravilhosas. Esse é que nem ela disse, é um dos testemunhos. Ela tem outros. Eu creio que lá na frente Deus vai prover dela voltar aqui novamente para contar mais testemunhos, porque é importante para você que está aí nos assistindo, né? Porque talvez você esteja passando por um processo, não tenha tanto tempo assim, é coisa assim recente, e já não tá suportando, já tá pensando em jogar tudo pro alto. Ela tinha todos os motivos do mundo para poder entrar numa depressão profunda, para poder tirar a própria vida, porque é o que muitos têm feito nos dias de hoje, quando já não aceita e não aguenta mais a situação que tá vivendo, a primeira coisa que pensa é em tirar a própria vida. Mas ela acreditou, ela sabia que tinha uma promessa sobre a vida dela.
dela. Ela foi liberada uma palavra que não veio do homem, foi uma palavra que veio do Glória a céu. Deus. E é o que ela acabou de dizer, a obediência, ela gera milagre para nossa vida. Talvez você não tenha alcançado ainda o seu propósito, seu objetivo, por falta de obediência. Porque olha o que Deus requereu muitas coisas da vida dela. E ela estava disposta a oferecer. Deus, se é isso que você quer, então é assim que vai acontecer. E outra coisa, ela precisava se aceitar como ela era. Nós precisamos nos aceitar como nós somos. Não é querer ser A, B ou C. Não, Deus te fez assim, perfeita, linda e maravilhosa, porque todos nós somos lindos perante o Senhor. Não existe feio, não existe bonito, nós somos iguais perante o Senhor. E é o que ela disse, a essência, a beleza tá aqui dentro, ó. A beleza não é isso aqui, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que isso tudo aqui, ó, vai embora. Sabe, vai chegar um dia que nós vamos dar o último adeus, isso aqui vai ser enterrado debaixo da terra. Agora, o que vai sobrar? O seu legado, o que você tem deixado de legado para aqueles que estão ao seu redor, né? Olha que história, assim, fantástica, de verdade. Eu tô, assim, impactada, eu já conhecia a história dela, não com tantos detalhes, assim, sim, né, como foi mencionado, mas é uma superação fora do normal, extraordinária. E é o que ela disse aqui, Deus não dá algo que você não possa suportar. Ele não dá uma cruz maior do que aquela que você possa suportar. Então, se você está passando pelo processo, aguenta firme, suporta, porque no final você vai ter milagre, você vai ter algo lindo e extraordinário para poder contar, para ter história. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque muitos têm história, ninguém cai de paraquedas, né? Nós todos somos evangélicos e eu sempre vou trazer pessoas aqui evangélicas, pessoas que verdadeiramente têm histórias de vida, porque não é simplesmente colocar uma roupa bonita, uma Bíblia debaixo do braço, sim, sair falando que Deus é bom e o diabo não presta, se você não tem caráter, se você não obedece à Escritura, se você não demonstra isso por onde você anda, porque ser crente, ser uma pessoa boa na frente das câmeras, que é o que muitas pessoas fazem, sim, é muito fácil, mas quem você tem sido por detrás dos bastidores, né? Exato. E a Regininha, o que ela tá sendo aqui é o que ela é essa pessoa de verdade. Nós temos trazido cada vez mais pessoas assim, aqui que são verdadeiras de verdade, nós somos isso aqui, né? Por isso que eu até faço um convite no final, né, da live, que a gente já tá caminhando aqui pro final, para você que tá aí do outro lado da telinha nos assistindo, que tem curiosidade, né, em nos conhecer, para saber se nós somos assim, né, bonitas desse jeito, né, lindas, porque todos nós somos lindas. Sabe, mulheres que estão nos assistindo, você é linda, você é uma pedra preciosa perante os olhos do Senhor. Não deixa ninguém dizer o contrário disso. Não permita que ninguém venha falar que você não tem valor, porque para Deus você tem valor. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, não estão te valorizando, vem para cá, vem para a FAAD, para a igreja, atraindo famílias ao altar de Deus. Nós estamos localizados aqui na Rua Meira, número 828, no bairro do Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, tá bom? É uma igreja pequena, mas é uma igreja acolhedora, uma igreja onde tem pessoas preparadas para poder dar para você aquilo que o mundo não tá te dando. Porque quantas das vezes ela, nesse momento, só queria um abraço, né? Exato. Não esses olhares sabe? Condenação. Não é verdade? Porque só queria uma mulher de condenação. Sim, ela só queria um abraço. E na nossa igreja você recebeu esse acolhimento, não recebeu? Glória de Deus. Tanto que tá com a gente. Já vai saber quantos anos você tá com a gente? 2 anos. Sim. Pensa em sair de lá, Rê. Não. Vem pra glória. Pra você ver como nós somos legais. Eu falo assim, quem conhece a gente aí fala assim, nossa, mas parece um povo meio... Não, nós somos todos doidinhos e maluquinhos por Jesus. Essa é a verdade, entendeu? Então, nós temos que ser felizes na presença do Senhor, é o que ela diz. Não vai ser todo dia bênção, vitória. Não, vai ter os dias de luta, mas como ela mesma acabou de dizer, são dias de lutas,
com a presença do Senhor. E torna fácil. E quando nós temos a presença do Senhor sobre as nossas vidas, nós podemos todas as coisas. Por quê? Porque é Ele quem nos fortalece. Então, fica com essa história para a tua vida. Se você conhece alguém que está cabisbaixo, entristecido, pensando em parar no meio da caminhada, talvez retroceder, fala assim, ó, assiste uma live lá do podcast Superação, que eu tenho certeza que Deus vai te edificar, Deus vai trabalhar na tua vida, vai trazer uma palavra de fé, vai te levantar, e se precisar da nossa ajuda, é só vir pra cá, né, Rê? Fala de novo o endereço aí pra eles. Rua Meira. Não sabe o endereço, gente, mas ela sabe onde fica. É assim, eu sou péssima pra guardar as coisas, me perdoa. Mas ela pegou e falou o endereço, vamos pra lá, vamos glorificar o Senhor, porque o lugar onde acolhe as nossas vidas. E eu louvo a Deus, né, pela vida de cada um de vocês. Amém. Como eu falo, o pastor Adriano, ele é meu amigo há 18 para 19 anos. Verdade. Porém, primeira vez que nós estamos congregando junto. Eu aprendi muito com o ministério, como eu costumo dizer para a senhora me ajudou a ativar a minha fé. Embora muitas das vezes a senhora pode achar que não, mas a senhora me ajudou a ativar. Então, todas as igrejas, elas têm um amor, têm um carinho, têm a compreensão, mas tem lugar que o Senhor te coloca para você também ser curado. Amém. Então eu considero que o Ministério AFAAD, ele atraiu a minha família, né? Tanto é que todos estamos trabalhando, né, para a glória de Deus. Meu sobrinho voltou para Cristo também lá. Foi. E não é à toa que recebe o nome Atraindo Família ao Altar de Deus. Então, bora lá, gente. Vamos adorar o Senhor juntos. Domingo tem culto. Domingo às 9h30, terça-feira às 15 horas, quarta às 19h30 e toda a última sexta-feira do mês temos um encontro marcado com as mulheres, porque no nosso ministério mulher é valorizada, viu? Mulher trabalha, mulher também bota a mão na massa, né, Rê? Ô, Glória, então, as passarinhas. Eu falo as minhas passarinhas, né? As passarinhas que Jesus me deu, porque tem uma garganta fora do normal. Então, você que gostou desse podcast, dessa noite, louvado seja Deus, segunda-feira tem mais um, às 20 horas, estamos aguardando você, amém? Vamos parar por aqui, porque senão a gente fica até amanhã, né, Rê? E não dá, porque senão nem como é que fala? Instagram não vai suportar e não vai gravar para que você possa ver futuramente, caso haja necessidade. Então, vocês que estiveram nos assistindo, que Deus os abençoe, que fortaleça vocês cada vez mais na presença do Senhor, que você possa sair nessa noite dessa live revigorado, cheio da presença de Deus sobre a tua vida, tá bom? Amém. Conte conosco e terminando essa live, vamos postar a foto do antes e do depois, pra você ver como que ela era. Porque até careca a menina era linda, viu? Sorriso maravilhoso. E aí você vai acompanhar, tá bom? Então, um beijo pra vocês que estão assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.